Quero cumprimentar a todos nesta oportunidade com um bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós estamos iniciando mais um programa Pensando Juntos. E o tema que abordaremos nesta oportunidade será apostasia. O que é apostasia? Então, haverá conosco pastores que na verdade têm o conhecimento das Sagradas Escrituras, estará aqui meditando, estará aqui refletindo conosco e nós estaremos falando a respeito deste grande assunto, deste assunto que é tão importante. Então eu peço a você, chame um vizinho, chame um amigo, chame seus familiares para que a gente venha aprender da palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia para que a gente venha meditar nas Sagradas Escrituras. Você está Pensando Juntos. Nós estamos de volta com o programa Pensando Juntos. E como eu já iniciei, falei aos irmãos, e hoje nós abordaremos a respeito do tema apostasia. Eu vou fazer a leitura na segunda carta aos Tessalonicenses, que segundo Paulo escreveu, no capítulo 2, o versículo, meus irmãos, do versículo 1 em diante, porque hoje nós temos pastores que estão aqui para nos ajudar a respeito do assunto, né? Nós temos aqui o pastor Ezequias, que está conosco, também nós temos a pastora Lúcia, e conosco também para nos ajudar o pastor Patrício, que já é bem conhecido entre nós, graças a Deus. Segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 em diante, para que a gente venha entender o contexto, Paulo diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aí ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A gente percebe, queridos, que o apóstolo Paulo, na verdade, está falando, de uma forma bem abrangente, já naquela época, 2000 anos atrás, a respeito deste assunto, daquilo que já estava acontecendo ali naquelas igrejas. Então, pastor Patrício, o que é apostasia? Paz, seja convosco, Um bom dia para você que está em casa nos assistindo. É muito interessante o texto, pastor, e essa colocação que o senhor fez em relação a 2000 anos de história, e já se tratava desse tema que é tão atual, Então, a apostasia, bem na verdade, a gente observa que é uma rejeição à doutrina de Cristo, o que Paulo estava ali corrigindo era justamente esses deslizes das pessoas em relação à doutrina que Cristo deixou. Ele vai falar a respeito disso, ou seja, a apostasia, ela vai deixar o ser humano distante da sã doutrina, da doutrina de Cristo. E a gente percebe, pastor, que o assunto aqui abordado é sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Paulo deixa muito claro que isso não acontecerá antes que venha verdadeiramente esta apostasia. Pastora Lúcia. Verdade. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele já nos alerta em 1 Timóteo capítulo 4, o que o Senhor acabou de falar, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, Pessoas que na frente, como líder talvez,
levaria outros, né, conduziria outros a apostatarem da fé, né, através de ensinamentos errôneos, né, falsas profecias, porque pregar a palavra de maneira errada é você não pregar a verdade e levar outros a praticar aquilo que é errado. E assim a verdadeira palavra, a verdadeira doutrina, ela vai esfriando e as pessoas vão se afastando e apostatando da fé. Interessante, né, queridos? A gente vê que toda a Escritura, ela sempre vai nos alertar, até o próprio Mestre. Que foi que Jesus Cristo falou para os seus discípulos na época? Acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles enganarão a muitos. Pastor Ezequias. Bom, Pai do Senhor a todos que estão acompanhando o programa nesta dia, né? E Pastor Marcelo, eu tenho a apostasia como, sem dúvida, um dos maiores sinais da vinda de Cristo. Porque quando o apóstolo Paulo escreve aqui dizendo que apostatarão alguns da fé, antes da vinda do Senhor, quer dizer que não tem como Jesus vir sem antes esse abandono à sã doutrina, essa rejeição à doutrina, né? E a apostasia hoje ela está mais forte do que, muito mais o grau do que há 12 mil anos atrás, porque há 12 mil anos atrás o apóstata ele não usava uma máscara, né? Era poucos que tinham aquela máscara, eles se declaravam logo apóstolo. Uma minoria apenas ficava ali introduzida. E hoje você vê que os que dão ouvido à doutrina, ensinos de demônios, como leu aqui a pastora Lúcia, né, estão aí com uma falsa fé, um falso ensino, um abandono da doutrina, né, um abandono da fé verdadeira. E isso, neste século que nós estamos vivendo hoje, presente, sem dúvida está alastrando de norte a sul do nosso país, do planeta. E para mim é um dos maiores sinais que Jesus está aí chegando, né? O próprio Mestre falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Interessante, meus irmãos, quando a gente de fato faz uma análise do texto sagrado da Bíblia, a gente vai perceber que quando Paulo está falando aqui, ainda trazendo para o contexto da carta aos Tessalonicenses, falando da vinda de Cristo, olha que Pedro ele repete o mesmo assunto. Mas ainda aqui no texto, Paulo, ele vai falar aqui no capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses, olha o versículo de número 10 em diante, ele diz assim: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Com certeza o amor da verdade aqui está falando da sã doutrina que o pastor Ezequias indicou, falou aqui para nós. Aí no versículo 11, é por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Olha aí, queridos, como um assunto muito sério, muito forte, a fim de serem julgados todos quando não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Pastor Patrício. É o que a gente percebe, né? O Espírito Santo, Jesus disse que ele ia nos levar a conhecer a verdade. Quando eu começo a me afastar do Espírito Santo, automaticamente eu vou estar dando lugar ao Espírito do Anticristo, né? E o Espírito do Anticristo ele já opera desde a época de Jesus, né? Já vem batalhando contra a sã doutrina, e o texto que o senhor acabou de ler, ele vai nos levar a isso. Como nós, como pastores, né, que temos que ter cuidado para nós não nos tornar também falsos mestres, falsos profetas, e introduzir nas nossas igrejas, a qual nós temos a responsabilidade, doutrinas estranhas, né? Porque, veja bem, Cristo deixou uma doutrina. Os apóstolos pregavam a sã doutrina de Cristo. Não é uma doutrina de Paulo, não é a doutrina de Pedro, não é a doutrina de Tiago, não é a doutrina, né, então, de João.
a doutrina de João é a doutrina de Cristo. A doutrina de Pedro é a doutrina de Cristo, a doutrina de Paulo é a doutrina de Cristo. Então eles não têm doutrina, mas eles doutrinam a igreja com a doutrina que eles receberam de Jesus. Então o desvio da sã doutrina vai causar apostasia. Por quê? É como a pastora Lúcia leu aí, né, em 1 Timóteo 4, dando ouvido a ensinamentos errados. Ou seja, como é que eu vou dar ouvido a ensinamentos errados? A doutrina de Cristo é uma doutrina que ela vem nos mudar interiormente, né? Outro dia, eu até conversando com o pastor Ezequias, ele disse que tem uma doutrina de Cristo no livro de Lucas, que diz assim: olha, aquele que te pediu emprestado e levar, não torne a tomar. Ou seja, se ele não vier devolver, deixa para lá, né? Então é uma doutrina que vai para onde? Para o nosso interior. Porque eu e você, às vezes nós somos como egoístas nesse tempo, né? Então, buscando aquilo que é melhor para nós. E Cristo ensinou que nós temos que buscar o que é melhor para os outros. Ele diz: olha, quer ser grande, seja o menor. Quer ser maior de todos, sirva a todos os seus irmãos. Então, nós temos que ensinar esse ensinamento de Jesus. O ensinamento de Cristo é que nós temos que ensinar. Não é as minhas axiologias, não é aquilo que eu penso da palavra, mas aquilo que está escrito que Jesus deixou como doutrina. E olha a importância, pastor, do que você está falando. Não é à toa que o apóstolo Paulo, falando para a igreja, né, a carta aos Efésios, a gente vai perceber que aquela igreja, ela precisava de amadurecimento. Paulo, na carta aos Efésios, meus amados, quem puder aí na sua casa, estiver com a sua Bíblia, Paulo vai falar no capítulo de número 4 a respeito exatamente do que o pastor Patrício comentou aqui e como a gente tem que ter cuidado. No capítulo 4, ele falando aqui no versículo de número 12, ele diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Agora olha o versículo 14: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Queridos, a gente percebe de fato que nós temos que ter cautela, como disse o mestre Jesus Cristo, e a gente tem que ter esse cuidado. Pastora Lúcia, você observando do que está sendo dito aqui, em poucas palavras, o que você tem a comentar? Jeremias capítulo 2, verso 19, fala sobre apostasia e diz que tudo começou com o povo de Israel porque deixaram de temer a Deus. No momento que deixaram de temer a Deus, deixaram de seguir os seus ensinamentos, né? E por isso o Senhor diz que aqueles que deixam de seguir os seus ensinamentos, o verdadeiro ensinamento, né, eles vão ter dias amargos, né? Amargos. Então é muito ruim deixar os ensinamentos do Senhor. Queridos, o assunto está ótimo. Reflexão, os comentários dos pastores aqui para abrir a nossa mente, esclarecer as Sagradas Escrituras. Eu quero que você segure aí, porque nós voltamos rapidinho. Nós estamos pensando juntos. Todos os sábados ao meio-dia, aqui na TV Remanso, você tem um encontro com a Palavra de Deus, no programa Pensando Juntos. Oferecimento Bequinho da Moda, aqui toda mulher é poderosa. Casa do Bolo Léo Bolos, deliciosos sabores para você fazer a festa. Torres Tecidos e Confecções, a melhor opção para quem quer economizar. RH4 Funcional Extreme, venha ficar em forma conosco. Queridos, estamos de volta mais uma vez com o programa Pensando Juntos. E o tema abordado aqui é apostasia. Os pastores comentaram, refletiram, fizeram uma reflexão a respeito dos textos e olha a importância de nós entendermos as Sagradas Escrituras, amadurecermos na fé, desenvolvermos a nossa fé. Paulo esteve preocupado com a igreja de Tessalônica,
A gente leu aqui também, lá na igreja, na carta aos Efésios. E eu vou fazer uma rápida leitura aqui, também na carta aos Filipenses, como Paulo ele tinha essa preocupação. No capítulo 2, na carta aos Filipenses, no versículo 12 em diante, Paulo diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, pois muito mais agora na minha ausência, desenvolvei, olha aí essa palavra, a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Olha a preocupação, pastor Patrício, do apóstolo Paulo, concernentes àqueles que estavam ali na fé, e eles tinham que continuar na fé, desenvolvendo esta fé. Esse desenvolvimento da fé é a caminhada com Cristo, né? Com certeza. E é justamente nessa caminhada com Cristo que nós não devemos perder, né, o amor, porque a apostasia ela vai se instalando pela questão da sua forma de rebeldia aos ensinamentos. Você não ouve mais os ensinamentos de Cristo, você não dá mais ouvidos àquilo que Cristo está ensinando, aquilo que Cristo está colocando diante de nós vamos nos tornando rebeldes a eles. Então, com isso, né, entristecendo o Espírito Santo, e automaticamente a gente vai se apostatar. Mas eu quero dizer para você que está em casa, para você não entrar nisso. O Senhor Jesus nos ensina a amar, a perdoar, né? O Senhor Jesus nos ensina a ser misericordiosos. Lá, a partir do capítulo 5 de Mateus, ele vai começar a dar a sua doutrina, a dar seu ensinamento. Passa pelo livro de Marcos, Lucas, vai até João, ele faz ali um apanhado maravilhoso. Jesus conta 40 parábolas, né, que foi uma base do seu ensino, para trazer para mim e para você situações corriqueiras do dia a dia onde a gente possa aplicar a doutrina de Cristo. Então, a apostasia, ela nada mais é do que a rejeição da doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é apanhada nos evangelhos. Você vai olhar ali todo aquele apanhado de ensinamento de Jesus, examinar, meditar, aprenda a doutrina de Cristo. Você que está em casa, né? Você pode estar examinando, compre uma Bíblia se você não tem, ou baixe no seu celular, seja mais fácil para você, mas estude a doutrina de Cristo. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, e ali você aceite Jesus, se congregue e vai estudar a Bíblia, examinar a Bíblia, para juntos estarmos no céu de glória com Cristo. Glória a Deus. Pastor, e a carta aos Efésios, né, chega a falar, o Senhor falando para a igreja em Éfeso, dizendo: tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade, primeiro amor, né? Então devemos voltar às práticas das primeiras coisas, de quando nós aceitamos o Senhor, aquele fervor, aquele amor. Mas, de antes. o primeiro amor tem uma classificação interessante. Primeiro amor tem uma classificação de prioridade no servir e amor no servir. É isso que a gente sente quando a gente aceita Jesus mesmo. A gente quer logo fazer, colocar Jesus para fora e dizer para todo mundo que agora a gente é crente, né? E pregar para todo mundo, mesmo sem saber direito pregar, mas a gente vai e some aí no meio do mundo pregando, falando de Jesus. Isso é primeiro amor. Na verdade, a apostasia hoje, falar de hoje, né? Que nós estamos vivendo nessa época difícil. A apostasia hoje, ela atinge graus que eleva grandes níveis prejuízos, porque você vê hoje o abandono da moralidade, né? O abandono ministerial. Hoje poucas pessoas querem compromisso com o ministério. Você vê hoje que deu a pastora Lúcia, deu aqui a carta a Timóteo, alguém dando ouvido à doutrina de demônio, né? Quer dizer, alguém conduzindo o outro a apostatar da fé, não é verdade? E também o abandono pessoal dos compromissos. Porque, querendo ou não, pastor Marcelo,
a época da nossa vida, falar aqui para você de casa, não é porque nós somos pastores e nós estamos livres disso, mas a época da nossa vida que a gente acaba meio que, se não abrir o olho, não tiver um forte cuidado, acaba abandonando alguns compromissos com a igreja, com a leitura da palavra, com a oração, com o culto a Deus. Isso tudo são princípios de apostasia, princípio que leva à morte espiritual de uma pessoa. Fica a dica para você de casa, talvez está afastado da igreja, talvez está com um mês que não vai, 15 dias. Tenha cuidado, porque isso pode levar à morte espiritual. É um princípio de apostasia. Pastor Ezequias, o que você está falando, o autor dos Hebreus já dizia, há 2000 anos atrás. Olha, queridos, uma coisa ela é muito interessante para os dias atuais. Eu vou ler aqui rapidinho, Hebreus capítulo 6, o versículo de número 4 em diante, e olha que ele já dizia, no capítulo 5, ele pedia, ele já dizia que essas pessoas eles tinham que estar desenvolvendo também a fé. No capítulo 5 ele diz assim, a esse respeito tenho muitas coisas que dizer, e difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Então, aí ele vai falar que a pessoa ainda tem que pregar, tem que ter necessidade de leite ainda. Ele já era para ser mestre, já tinha muito tempo na igreja. Despertamento, né? Agora, olha o que ele diz no capítulo 6, versículo 4 em diante. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, olha, queridos, como isso, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-lo ao arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomia. Olha como isso, pastor Ezequiel. A grande alerta, né? O grande alerta que vai mudar. Quer dizer, se você não tiver um cuidado pessoal, com você próprio, compromisso de crescer, de exercitar a sua fé, você vai experimentar a verdade, você vai experimentar os deleites, as coisas boas da igreja, do evangelho, e depois você vai abandonar, e é impossível que você volte. É impossível, você pega um caminho sem vinda, sem volta, e você está crucificando Cristo de novo, né? Então é o que eu digo, a apostasia pessoal, pastor Marcelo, ela tem matado milhões de cristãos, milhões. A apostasia pessoal tem matado. Para mim, a apostasia que mais mata hoje é a pessoal e a condutiva. Quando alguém conduz outro ao erro. Você vê, pastor Patrício, que tem possibilidade da pessoa estar no contexto de igreja ou evangélico, mas mesmo assim ainda apostatar da fé. É aquilo que eu digo. Se você não der ouvidos à doutrina de Jesus, aquilo que Jesus ensina, como orar, como viver entre os perdidos, né? Você tem uma condução do Espírito Santo na sua vida, automaticamente você vai. Porque Jesus disse o quê? Ele disse, olha, tem sementes que caíram à beira do caminho, tem sementes que caíram entre os espinhos, e tem sementes que caíram sobre as rochas. Agora aquela que cai na boa terra, né? Essa vai frutificar em 30, 60 e 100 por um. Então a gente observa que essa parábola aí, no ensinamento de Cristo, ele está mostrando tipo de terra, ou seja, pessoas que recebem a palavra, né? Ou seja, aproveitando aqui o que o pastor Ezequiel disse, a apostasia pessoal, Jesus apresenta 3 tipos de pessoa que vão apostatar da fé. Ele já apresentou. Ele disse, olha, é uma coisa linda, maravilhosa, é muito bom, é lindo e tal, mas aí vai esfriando, morreu. Caiu na beira do caminho, né? Já estava no contexto dos cuidados desse mundo, com certeza. Aí ele vai e apresenta um que caiu entre os espinhos. Tá aí, é maravilhoso, me batizei, estou participando da ceia, estou querendo fazer isso. Já pregou, já sentiu o Espírito Santo, já falou, e aquela coisa, teve aquele momento de intimidade, mas os cuidados desse mundo foram esfriando, terminou apostatando da fé. Aquele que caiu entre o solo rochoso, entre as pedras, é do mesmo jeito,
não dando ouvido a sã doutrina, termina se afastando de Jesus, do Espírito Santo, e assim, portanto, morrendo espiritualmente. Então, pastora Lúcia, a gente observa que quando a palavra é pregada, ela, como disse bem o pastor Patrício, é recebida em vários terrenos, que é o coração da pessoa. Agora a pergunta é, o que essa palavra tem causado no meu coração, no nosso coração, daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, e a gente percebe que é possível a pessoa estar entre, ou no meio, no contexto evangélico, e mesmo assim não ter a palavra frutificada no seu coração. E Jesus, quando ele fala isso, ele fala daqueles que aceitaram, né, a palavra. Com certeza. Não foi os que rejeitaram a palavra, mas os que aceitaram. E agora o que eu devo fazer, né? No livro de Oséias, capítulo 14, verso 4, diz assim: eu sararei a sua apostasia, porque a minha ira se apartou de vós. Então, o que eu faço? Eu tenho que me voltar para Deus, as primeiras práticas, me arrepender e voltar a exercer a verdadeira palavra, o verdadeiro amor, as antigas práticas, né, fé, e ser agora sarado por Jesus. Amém. Queridos, então você ouviu aí os comentários, as reflexões, e a gente tem que absorver para entender os tempos em que nós estamos vivendo. O que você está ouvindo? Quais são as palavras das Escrituras que têm te alimentado? Na verdade, meus irmãos, o contexto do tema que nós estamos abordando, o contexto é no meio, é dentro da igreja que isso acontece. Só pode constatar aquele que um dia provou da boa palavra, né? Provou do dom celestial. Então, infelizmente, é possível isso acontecer. Paulo, na verdade, o próprio Paulo, mais João, na primeira carta de João, ele vai falar no capítulo 4, ele vai dizer ali também que nós temos que, deixa eu ler aqui para você, na primeira carta de João, no capítulo 4, para não errar, fazer uma espécie de julgamento. Agora observe, ele diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos. Espírito aqui, meus irmãos, é aquele que está pregando, é uma pessoa. Se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas, olha aí como é a pessoa, têm saído pelo mundo afora. Queridos, o assunto é muito vasto, é abrangente. Agora eu vou deixar aqui os comentários finais para os pastores que nos ajudou aqui nessa oportunidade. Eu quero começar com o pastor Ezequias. Seus comentários finais, pastor. Pastor Marcelo, eu acho até que a gente ainda vai ter que fazer um programa sobre esse tema, né? Porque o tema é vasto, o tempo é pouco, né? Eu só queria frisar um pouquinho aqui, alguns segundos, sobre o nosso compromisso com o ministério que Jesus nos deu, né? Que ele disse: ide, sede testemunha de Jerusalém, e às vezes a gente abandona o ministério, né? Que também é uma apostasia muito perigosa nesses últimos dias. O conforto de casa, o conforto do lar, e o abandono ao ministério a qual Cristo nos deu, né? Então eu encerro aqui a minha participação. Quero agradecer a todos em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Marcelo e o demais pastor. Pastora Lúcia, seus comentários finais. Próximo sábado estaremos de volta, e com certeza com um outro assunto, né, um outro tema que vai te edificar mais e mais ainda. Continue conosco. Amém. Pastor Patrício, seus comentários. Eu só queria agradecer a sua audiência, dizer para você, mais uma vez, é um imenso prazer estar junto de você na sua casa, conversando com você, pensando junto com você. Agradecer a Deus e aos demais pastores que estão aqui, né, que fizeram presença. Então, queridos, eu estarei encerrando nessa oportunidade, mas antes de encerrar, eu vou fazer mais uma leitura para você, que se encontra na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, e quero que você guarde, medite nesse texto,
onde Paulo diz a um jovem pastor da época, ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Ele diz: prega a palavra, insta é perseverar nisso, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Foi aquilo que nós abordamos aqui. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, com um sentido coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando a fábulas. Tu, porém, se sobre em todas estas coisas. Glória a Deus. Meus irmãos, fique com esta palavra. Eu quero agradecer a Deus, em nome de Jesus, pela vida de cada um de vocês que estiveram aprendendo conosco, e que nós possamos cada dia mais desenvolver a nossa salvação em Cristo Jesus. Você está no Pensando Juntos.